Olá, meus amados, como vamos? Estamos começando mais uma Casa Luz aqui nessa quinta-feira, dia 22, né? Eu esqueci a data. Já é difícil lembrar as datas todas. Dia 22 de maio, 22 de maio de 2020, aqui uma quinta-feira, começando mais uma Casa Luz, e hoje vamos participar aqui sobre um tema sobre família. Estaremos ministrando um pouquinho sobre esse assunto, né? Uma ministração, mais um bate-papo, uma conversa um pouquinho sobre nossos relacionamentos, né? Nessa época que todo mundo está mais dentro de casa, né? Está mais com a família, e a gente poder ajudá-los a compreender um pouquinho mais, né, dos propósitos de Deus para a família, né? E nós queremos orar, começar orando, né, pela pastora Cida. Ela está fazendo exames agora, né, está nesse período de exames, e né, nós estava, né, os primeiros exames mostrando os pulmões ali com infecção e precisando realmente de tratamento médico, tratamento para combater isso, né? Então está lá fazendo alguns exames, então nós estamos acompanhando e orando por ela e pegando as informações, pedindo para os irmãos orarem dia a dia. Quem também pediu oração foi o irmão Edmilson, né? Parece que seu irmão, esqueci o nome agora, ele colocou ali no vídeo, não vai dar para buscar esse nome, mas o irmão do irmão Edmilson também está com coronavírus, né? Então orar por ele em nome de Jesus. Também a sobrinha da irmã Áurea, agora eu me esqueci o nome dela também, ela e o esposo, né? E também estão com suspeita, né? Não tem confirmação, mas estão com suspeita também disso. Devemos estar orando também por eles, né? Então intercedendo pelos irmãos, né? Por cada irmão que hoje está aí com esse desafio, né? Na área da saúde, né? Sabemos que é um momento para todos os brasileiros, né, estarem atentos, orar também pelos governantes para que eles se definam, né, se acertem. Hoje eu estava vendo alguma coisa no governo que havia uma reunião, né, entre os principais poderes, né, o presidente do Senado, do Congresso, os governadores. Devemos orar pelas nossas autoridades para que eles se acertem e as coisas comecem realmente a entrar numa normalidade em termos de tratamento, todas essas coisas importantes, né? Amém? E orar pela igreja, orar por cada irmão, cada irmã, né? Pela igreja de forma geral, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar, né, nesse início, né? Se você estiver chegando aí também, né, se coloque em oração para a gente interceder mesmo pelos irmãos. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela pastora Cida, oramos pelos nossos irmãos, oramos a Deus pelo irmão do Edmilson, pelos sobrinhos da Áurea, Senhor, todos aqueles que também possam estar passando por alguma necessidade na área da saúde. Jesus, nós estamos clamando pela Tua presença, pelo Teu agir, pelo Teu milagre sobre, Senhor, os nossos irmãos. Senhor, que haja cura. A Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, e que haja cura, que haja, Jesus, agora, Deus, o Teu poder sobre cada corpo, Senhor, que os brônquios, Senhor, nesta área respiratória sejam liberados, em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos, nós repreendemos toda septa de enfermidade, toda ação maligna contra a vida dos nossos irmãos nesta hora, em nome de Jesus. Que haja um milagre, Senhor, que haja o Teu poder, ó Deus, que haja, Jesus, maravilhas nesta hora, Senhor Jesus. Repreendemos, ó Deus, todo o mal-estar, todas as dores, ó Senhor Jesus, no corpo, em nome de Jesus, mas que eles sejam visitados, ó Deus, pelo Teu poder, sejam visitados pelos Teus anjos, ó Deus, que Teu Santo Espírito agora, Senhor, sobre a vida deles, ó Deus. E todos os exames que estão sendo feitos, ó Deus, toda a junta médica, Senhor, todos que estão ali tratando, Senhor, que eles sejam ali, Senhor, dirigidos por Ti, Senhor, para dar as melhores medicações, ó Deus, em nome de Jesus.
e que possamos ver, ó Senhor, rapidamente os nossos irmãos sendo levantados para a glória do Teu nome, Jesus. Nós declaramos a Tua saúde, Senhor, a Tua vitória, a Tua cura, Senhor, o bálsamo do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus. Sobre eles agora, Senhor, para a glória do Teu nome. Dá-nos, Senhor, também a Tua palavra, por este momento, Senhor de Casa Luz. Abençoa a Tua igreja, Jesus, fortaleça a Tua igreja, os irmãos nesta hora que estão participando e todos aqueles que forem ver, ó Deus, esse vídeo, Senhor, no futuro, Senhor, que possam também ser edificados, fortalecidos, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Muito bem, amados. Hoje nós queremos aqui, a pastora Elizabeth também tem algo mais para falar e nós queremos falar um pouquinho sobre família, né? Nós temos visto como é importante a gente estar ministrando, né, esses assuntos e também trabalhar sobre relacionamentos, né, ajustar algumas coisas. Às vezes nós vemos que dentro de casa, né, às vezes as pessoas não estão assim se colocando na posição do outro. Quando a gente fala de conflitos familiares, né, uma das coisas importantes a gente ver é a questão da empatia, né, sentir o que o outro está sentindo. E a Bíblia diz que nós devemos viver a vida comum do lar com discernimento. E discernimento é realmente entender, né, o que está acontecendo em todas as áreas, seja na área, né, visual ali, você está vendo a pessoa que está com sofrimento, mas também muitas das vezes você está vendo um sorriso, mas você percebe que lá no coraçãozinho há uma certa situação, um certo sofrimento, e isso precisa ser entendido, né? Então é importante nós trabalharmos esta área. Muitas das vezes, amados, nós temos visto que as pessoas que estão muito ativas, vamos dizer assim, preocupadas, aí eu não vou separar entre homem e mulher, mas seja o marido ou seja a esposa, às vezes a pessoa está em muitas tarefas, numa correria, ainda mais numa época como essa, onde está todo mundo assim preocupado, né, de passar por uma fase dessa tão cheio de desafios, né, desafios de trabalho, muitas das vezes a própria empresa onde nós trabalhamos está havendo muita, como é que eu vou dizer, cobranças, ainda mais num momento como esse que muitas empresas estão trabalhando, né, levando seus funcionários a trabalhar em casa. E por ser em casa não quer dizer que fica mais fácil o trabalho, mas muitas das vezes até a cobrança aumenta, porque a vigilância, vamos dizer assim, das empresas, né, com razão, né, precisa estar em cima para que as pessoas, né, realmente cumpram, né, aquele horário de trabalho, não se distraiam. E certamente debaixo de pressões, debaixo de situações relacionadas a isso, a pessoa dentro de casa sendo pressionada talvez pela sua empresa, né, pelas suas tarefas a serem cumpridas, às vezes precisa de alguma outra coisa, mas está fechado, né, algumas empresas estão fechadas, alguma necessidade, algum contato, isso tudo realmente gera um estresse. E se nós, como família, né, como família de Deus, que estamos ali dentro da nossa casa, né, vendo o nosso cônjuge, às vezes preocupado, né, ativo ali de forma intensa, e não só isso, mas talvez sobrecarregado também com tarefas normais da família, às vezes é um filho pequeno, às vezes é alguém doente dentro de casa, às vezes não tendo condição para talvez pagar uma pessoa para auxiliar nas tarefas de casa, né, às vezes a pessoa não pode ter uma outra pessoa para auxiliar nas coisas do dia a dia da casa. Isso gera um estresse, né? As pessoas ficam estressadas. E nessa hora, quando a Bíblia diz que nós devemos viver a vida comum do lar com discernimento, mais do que nunca a gente tem que viver esse versículo da Bíblia, né? A Bíblia fala sobre isso, com discernimento, sabe? Se colocar no lugar do outro.
Isso é muito importante, amados. É muito importante. Às vezes, o casal, às vezes, nunca sabe o que o outro faz no trabalho. É interessante ter reparado isso. Às vezes, os casais não se conversam sobre o que eles fazem nas empresas. Às vezes eu reparo que o marido não sabe o que a esposa faz, ou as suas etapas, né, de trabalho, seus alvos, né? Às vezes a pessoa que está no trabalho está lá precisando fazer relatórios, né, atendendo talvez outras situações, e o marido nem sabe o que a esposa faz, e vice-versa. Às vezes a esposa nem sabe, né, as cobranças, né, os relatórios, né, todas essas coisas. E quando chega dentro de casa, um fica cobrando do outro, fica exigindo outras coisas do outro, e a pessoa talvez já esteja, né, numa rotina já dobrada. Isso acaba gerando um desconforto, conflitos, porque a outra pessoa está, vamos dizer assim, talvez precisando de algumas coisas, pedir ao outro, só que não entendendo que o outro também está sobrecarregado. Então, quando a Bíblia fala de discernimento, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Às vezes é um pedido, por exemplo, talvez de um favor em relação até atender outros familiares. Isso eu tenho visto também acontecer, atender outros familiares. Só que às vezes, né, desde casa, a casa não está, vamos dizer assim, ajustada, né, para atender outras necessidades de outros familiares, sabe? Então, às vezes são pequenos detalhes, mas quem está debaixo de pressão, quem está sobrecarregado, às vezes um pequeno detalhe, às vezes um pequeno favor, isso já se torna, vamos dizer assim, a gota d'água. Já viu quando o copo está lá na medida, qualquer gotinha mais derrama, porque a pessoa já está no seu limite. Então, amados, quando a Bíblia fala sobre discernimento, é isso, essas coisas práticas da vida, sabe? Às vezes a gente tem que se colocar no lugar do outro, a gente tem até ver como é que são as tarefas do outro, analisar o tempo que ela tem para atender todas as tarefas. Você às vezes listar uma vez, em muitas situações, até no próprio ministério aqui, quando a gente tinha algumas reuniões, eu via, né, a importância de escrever cada tarefa e a gente olhar todas as tarefas que nós cumpríamos, e como é que o tempo iria dar para tudo aquilo. Então, às vezes a gente tem até que listar realmente as nossas tarefas, ver o tempo que a gente tem para cumprir tudo aquilo ali, para ver se dá ou não dá. E entre o casal, né, entre a família, né, às vezes a família não conversa, às vezes o outro não quer nem saber. Tá bom, cuida do seu trabalho, vai lá, resolve você. Sabe? E é nesse momento que nós temos que ser mais compreensivos, devemos ser pessoas mais atentas, sabe? Porque é uma época que nós estamos passando de tensão para todos nós. Para todos nós. Todos nós estamos, né, debaixo de alguma pressão, né? Até mesmo o estresse de ficar fechado de casa. Às vezes você quer esparecer, né, quer sair, e aí não pode, né, por causa de toda essa política sobre o controle aqui da enfermidade. Então, amados, a minha palavra inicial aqui é essa: discernimento. Tenhamos paciência, né? São frutos do Espírito, né? A paciência, a mansidão, conversar com mansidão, conversar com respeito, né? Ter respeito na conversa, poder conversar ali com alegria no coração, de estar podendo falar, de conversar, né? De dialogar. Parece que isso é a coisa óbvia, né, a ser feita, mas muitas das vezes a gente não percebe. Estamos tão acelerados, estamos assim tão atarefados, que a gente vai atropelando esses princípios fundamentais. A gente vai atropelando, né, o sentimento do outro, a gente vai atropelando, né, a expectativa do outro, a gente vai atropelando, né, o momento do outro. E há coisas que não é para o momento, né? Você vai falar certas coisas, a pessoa está ali debaixo de uma tarefa que tem que entregar daqui a meia hora, e o outro está ali, né, falando, né,
questionando, né? Pedindo, né? E isso gera realmente muitos conflitos. Então nós temos ouvido, né, de outras fontes, até mesmo, né, pessoas que nos procuram, a gente tem visto que isso acontece muito frequentemente, né, quando pessoas estão ali confinadas, né, estão ali todo mundo junto, né, e todos têm as suas tarefas e todos têm o seu nível de pressão, e a gente precisa, né, vencer isso. Eu fico lembrando uma pequena, não vou dizer pequena brincadeira, mas uma pequena comparação assim até muito interessante. Foi quando Noé teve que ficar com toda a sua família durante 150 dias na arca. Tenta imaginar Noé, a sua esposa, os seus filhos, e tiveram que ficar 150 dias até a água toda baixar, né? Tendo que tirar estrume, né, de vaca, tendo que tirar todas as sujeiras dos animais, jogar para fora, né, toda hora jogando, devia ser um cheiro terrível. Não deveria ter sido fácil, né? Aquela família ali, 150 dias preso numa arca, não tendo para onde ir, no meio de um oceano, com a porção de animais, com uma sujeirada só. Para pensar. E eles tiveram que conviver naquela bagunça, naquele mau cheiro, sabe? Todo tipo de situação. Eles tiveram que conviver durante 150 dias, até todas as águas baixarem e eles poderem sair da arca, não é? Então, amados, não é? A Bíblia já falou de situações que aconteceram, né? Já aconteceram situações como essa. Eu não estou lembrando de outras, mas essa é clássica, né? A questão de Noé e a sua família na arca. É mais ou menos o que nós estamos passando aqui, estamos dentro de uma arca, né? O mundo aí fora, né? Naufragando com tantas coisas, mas a gente consegue passar, a gente consegue, né, sobreviver a isso, a gente consegue. Então a gente tem que ter essa resiliência, né? Voltar para o eixo, voltar para o equilíbrio, voltar para uma posição em paz, né? Se recompor em Deus, se recompor na presença de Deus, falar com Deus, Senhor, eu quero estar manso, é fruto do Espírito, a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito, é amor, é paz, é benignidade, é mansidão, é domínio próprio. Então nós temos que buscar em Deus isso, se recompor em Deus, para realmente cumprir a nossa missão, além de ser um bom trabalhador, ser alguém que contribui com a edificação da família, a edificação da sua esposa, a edificação dos seus filhos, a edificação do seu marido, sabe? Cada um de nós é uma preciosidade para Deus. Deus te ama assim também como ama o seu filho, Deus te ama assim como ama a sua esposa, Deus te ama assim como ama o seu marido, sabe? Então, a gente não tem esse direito de maltratar o outro, porque Deus ama todos nós. Então, é em Deus que nós vamos buscar esse eixo, este equilíbrio, esse discernimento. Tem que orar, falar, Senhor, me perdoe. Se falou algo atravessado, peça perdão ao outro, sabe? Busque a face de Deus, tenha um tempo de oração, de quebrantamento. Fala, Senhor, nós estamos debaixo de tensões, nos ajude a passar por esses momentos, sabe? Então, isso faz parte, né, desse momento. Cuidado, amados, a nossa luta, né, entrando por um lado mais assim, de guerra espiritual, a nossa luta é contra Satanás. E Satanás quer destruir coisas. Quer destruir a nossa área financeira. Satanás quer destruir a nossa área emocional. Satanás quer destruir os nossos relacionamentos. Sabe? Então, ele meio que vai soprando coisas em nossos ouvidos para que a gente seja precipitado no falar, precipitado no agir, sabe? Precipitado nas conclusões. Eu concluo que minha esposa não me ama porque não me dá atenção e tal. Você vai julgando certas coisas. A Bíblia diz, né?
para a gente não julgar, porque da mesma medida que nós julgarmos, seremos julgados. Então, se você vai usar a medida por uma atitude, você vai medir a sua esposa por uma atitude, você vai medir o seu marido por uma atitude, né? Está errado esse tipo de julgamento. Você tem que ter discernimento, você tem que ter revelação para entender o que está acontecendo. Você tem que orar para buscar revelação para ver se não é o diabo que está ali no meio de vocês, no meio de nós, gerando aquela tensão. Eu me lembro de um irmão que deu esse testemunho, não é nem da nossa igreja, de outra igreja, que ele falou isso. Falou, pastor, eu percebi que a gente começou a entrar em conflitos, eu e minha esposa, e a gente nunca tinha tido esse tipo de conflito, mas por causa de um momento que nós estávamos vivendo, eu percebi que era o inimigo ali tentando, gerando conflitos que não tinha nem muito fundamento, a gente não entendia nem porque a gente estava entrando em conflitos naquele assunto tão simples. Então, amados, discernimento também para saber qual é o espírito que está atuando, qual é o espírito maligno que está ali atuando, e tem que se levantar em oração, tem que se levantar, às vezes, você percebe que até mesmo em sonhos, na cama, você está ali, começa a ter pesadelos, essas coisas todas vêm acontecendo, a pessoa já acorda meio assim estranho, alguma coisa está querendo assustar. Então, a gente tem que ter discernimento. A gente tem que expulsar demônios, a gente tem que se levantar como família, orar pela casa, orar pela atmosfera espiritual da casa, repreender espíritos malignos que estão atuando. Você ore com a sua esposa, você ore com o seu marido, ore com os seus filhos. Vocês têm que expulsar qualquer opressão que tenta vir sobre a sua casa, no seu relacionamento. A nossa luta não é contra a nossa esposa, a nossa luta não é contra os nossos filhos, a nossa luta é contra Satanás. Não seja inocente achando que o problema é seu marido, que o problema é sua esposa. Saiba que quem está por trás de todos esses conflitos, procurando uma brecha para entrar, para matar, para roubar e para destruir, é Satanás. Então, nós não podemos ser inocentes nessa história toda. Nós devemos ter discernimento. Nós devemos estar entendendo o que está no mundo espiritual, o que está acontecendo no mundo das emoções, quais são as partes que estão mais fragilizadas. Uma pessoa doente, uma pessoa com dor, é uma pessoa que está fragilizada. Sente dor, sente talvez uma doença, sente uma pressão, sabe? Então a gente precisa estar ali para fortalecê-la e não para gerar mais incômodo, sabe? A gente tem que medir as palavras, a gente tem que medir o tempo de falar, a forma de falar. Quanto tempo você vai ficar batendo na mesma tecla? Sabe, com sabedoria a gente pode entrar no assunto, mas entendendo se é a hora de entrar naquele assunto. Sabe, é assim que a gente começa a trabalhar diante de pressões, diante de momentos desconfortáveis. Acho que todos nós estamos passando por isso, um desconforto, por estarmos ali meio que fechados, confinados, nessa palavra, né? Confinamento. Então, amados, eu quero trazer essa palavra de alerta e mostrar direções, como é que se comporta, sabe? A gente tem que zerar nossa temperatura emocional, tem que baixar a temperatura emocional, a gente tem que baixar o nosso nervosismo. Como é que se faz isso, pastor? Pega o seu celular, põe um louvor e vai adorar a Deus. Entre na presença de Deus, adore o Senhor. O Senhor vai derramar sobre você o amor dele. A paz do Senhor vai vir sobre o seu coração. Você tem que fazer isso. E ao sair desse local, medir as palavras. Que tenha mel na sua boca, que tenha doçura. A Bíblia diz de boas palavras transborda o meu coração.
Eu preciso medir as palavras. Eu não posso ser assim que jogue palavras ao ar, assim precipitadamente. Eu não posso ser irresponsável com as minhas palavras. A Bíblia diz que toda palavra frívola, Deus vai julgar. Eu não posso lançar qualquer palavra. E se lançou, tem que ser humilde para pedir perdão. Verdade. Pedir perdão para fechar as brechas do inimigo. Pastor, eu queria até deixar um versículo, exatamente o que o pastor Evandro diz. Provérbios capítulo 19, versículo 2, diz assim: não é bom proceder sem refletir. Veja, não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. É o que o pastor Evandro disse. Então, não é bom para qualquer atitude que você tenha pelo ímpeto, porque ficou com raiva, eu vou falar isso ou aquilo, ou eu vou tomar essa atitude e não vou consultar nem meu marido, ou nem a minha esposa, os cônjuges, às vezes erram aí, vou tomar essa decisão porque eu sei que o caminho é esse. Não refletiu, não buscou conselho, não pensou antes de falar, de ter uma atitude, e aí pecou porque foi precipitado. E às vezes aquele sonho que você tinha, aquela realização ou aquele resultado que você queria, foi por água abaixo. Peca quem é precipitado. Amém? Pode falar mais? Posso continuar? Então tá aí. Eu estava conversando com o pastor Evandro essa tarde e estava dizendo assim para ele: olha, eu tenho ouvido falar pela mídia de muitas pessoas que agora, nesse período de quarentena, estão entrando no divórcio. Olha que absurdo, né? E aí eu fiquei pensando assim, bom, certamente não é por causa da quarentena. Porque quem vive bem e vai ficar ali num lugar recluso, o casal vai aproveitar uma lua de mel, essa é a verdade. Porque já vivem super bem, já tem uma intimidade real, já participa um da vida do outro, dos sonhos um do outro. Então, certamente, queridos, essa questão de falar assim, ai, com essa quarentena, tá vendo? Olha, eu tô com a cabeça, eu tô um desastre, eu não tenho paz. Mas espera aí, é só por causa da quarentena? Ou será que agora essa quarentena foi a bola de neve, né? Como se diz aí no popular, foi o estopim para que tudo aquilo que estava no esconderijo do teu coração viesse a aflorar, porque realmente agora eu tenho que ficar 24 horas com aquela pessoa dentro de casa, não posso sair para lugar nenhum, e eu vou ter que olhar para aquela pessoa e vou ter que enfrentar as minhas debilidades e as debilidades dela. Ou você rompe seus limites pessoais, ou vocês vão se afundar. Essa é a verdade. E aí entra aquela questão, mas isso tudo por causa da quarentena, porque é o que a mídia diz, né? Com a quarentena, mas não, é porque já existiam situações, e eu gostaria, não vai dar tempo de falar tanto assim, mas eu vou estar aqui pontuando algumas pequenas situações para a gente refletir, porque muitas vezes, como foi dito aqui, não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Então vamos refletir juntos algumas questões que invadem o nosso casamento se a gente permitir. Porque se você for um homem e uma mulher sábia, você que vai dizer alto lá, Satanás, alto lá, emoção, alto lá, né? Eu vou te enfrentar porque eu sou vencedora em Cristo Jesus. Então eu gostaria, tem uma frase, eu já até citei ela algumas vezes, quando eu falava sobre atitudes, e uma frase que eu gosto muito, ela é de Albert Einstein, olha que interessante, que diz assim: insanidade é sempre fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então veja, insanidade é sempre fazer a mesma coisa, mas eu quero resultados diferentes. Então veja, observe uma coisa. Às vezes o seu marido ou a sua esposa, a vida inteira, né? Não tem aquela frase assim, eu falo a vida inteira.
Aí o homem fala assim, não adianta mais, porque essa mulher é cabeça oca, ela é cabeça dura. Então cada um tem uma postura para falar das suas razões. Eu falo a vida inteira e ela ou ele não muda. Então veja o que a frase quer dizer para nós. Que insanidade é você sempre fazer as mesmas coisas, igualzinho, sempre, só que você cobra resultados diferentes. Você não vai a lugar nenhum. Olha, é tão sério isso que lá no livro de Tiago diz que quem quer sabedoria, peça a Deus, que Ele a todos dá e nada retém. Mas peça com fé e nada duvidando, porque se você duvidar, você é como a onda impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem ou essa mulher que vai chegar a algum lugar, porque você pensa em fazer e não faz. Você pensa em que tem que ter uma mudança e não muda. E continua fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Então eu quero dar uma dica para você. Aproveite esse tempo de enclausuramento e faça uma introspecção. Né? Olhe para dentro de você e pergunta para você mesmo, será que eu a vida toda vou repetir as mesmas coisas que o meu marido diz que tá ruim, não tá bom, que tem que mudar? E você, marido, sua mulher que já falou tanto no teu ouvido, já falou as mesmas coisas sempre, às vezes ela só quer atenção, viu? E aí você não dá, e você continua sendo aquele homem bronco, fechado, que não tem expressão de carinho nenhum, e continua querendo que essa mulher seja uma mulher amorosa, uma mulher que é agradável, quer dizer, ela está com o coração ferido, e quando ela fica 24 horas olhando para aquele homem que nunca muda, que nunca dá um elogio, que não valoriza ela, realmente vocês não vão se entender, né? E aí acontece vários tipos de problema que a gente tem visto aí, um deles é o divórcio. Então, de onde provém esses desgastes do casamento? Né? Que tipos de atitude você sabe que seu esposo ou a sua esposa espera que você tenha? Começa a avaliar que tipos de atitude. Pergunta para Deus, fala para o Senhor, Senhor, eu preciso de revelação, porque olha, minha esposa diz que eu tenho que agir assim, assim e assado. Aí o marido fala, a mulher fala a mesma coisa, ninguém toma postura e ninguém vai para lugar nenhum. Mas a Bíblia tem aqui para nós uma direção que diz assim em Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Veja só, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a vós mesmos. Então veja, nada façais por partidarismo. O que é partidarismo? É aquilo que é próprio meu, aquilo que é meu desejo, aquilo que é da minha vontade, aquilo que é importante para mim. Quer ver um exemplo de coisas importantes? Eu já ouvi uma vez um homem falar assim, a mulher, ela é demais, ela quer tudo na mesma hora. Quer ver, mulheres, nós fazemos assim, Evandro, você pode pegar aquele negócio que tá ali que é super pesado, eu não vou dar conta. Você traz pra mim? Sim, tá. Mas ele não trouxe. E eu tô esperando. Mas você vai demorar? Daqui a pouco eu vou. E o daqui a pouco pode demorar. Porque para um homem, muitas vezes, aquilo que para você é super importante e de imediato, para eles não é uma coisa importante. Por não ser tão importante, fica no esquecimento. Aí o que a mulher faz? Vai lá, fica irritada, vai lá, pega aquele negócio pesado e põe no lugar que ela queria, arrastando, suando. Aí chega o homem e fala assim, ué, mas você pegou o negócio, eu não ia pegar. Quando que você ia pegar? Tá entendendo? São minúcias, são situações pequenininhas, queridos. Então quando a Bíblia fala assim, olha, nada façais por vanglória ou por partidarismo, mas olha, sabe qual é o segredo?
Veja, considere o outro superior a você. Se você considera o outro superior a você, você vai lá pegar um negócio que para você é insignificante, é uma coisa que não... Ai, que bobeira, vê isso agora, não é o momento para ver, mas para ele aquilo é importante. Ou para ela aquilo é super importante, então eu vou fazer, porque o texto vai dizer assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Eu não vou ter em vista aquilo que é importante só para mim. Porém, ou se não também, cada qual o que é dos outros. O que é importante para ela, o que é importante para ele. Às vezes, queridos, e esse exemplo de pegar um negócio pesado é um exemplo muito pequeno, muito, sabe, simples, simplório. Mas às vezes são coisas grandes, de grandes responsabilidades. E que o outro não consegue alcançar o valor daquilo, a importância daquilo, ou para a família, ou para a esposa, ou para o marido, entende, querido? Então, veja, o que você precisa orar? Senhor, me mostra, me dá revelação, me dá discernimento. Outro ponto, falta de comunicação, que é um grande perigo, não ter paciência. Você tem paciência para ouvir o seu cônjuge, a mulher ou o marido? A mulher também faz isso, viu? Porque dizem que o marido não tem paciência, que a mulher fala demais, né? Assim, pastor Ivan? Já ouvi muitos homens falarem isso, não é? O homem não tem paciência. Mas a mulher também às vezes não tem paciência quando aquilo não é importante para ela. Às vezes os maridos estão empolgados, eu já fiz isso, não já? Às vezes ele está empolgado falando um assunto e aí eu percebo que não estou dando tanta importância, aí eu tenho que acordar no meio do assunto e falar, epa, isso é importante para ele, vamos prestar atenção. E você vai até o fim. Então, queridos, falta de comunicação. Deixa eu ler um texto, Provérbios capítulo 18, versículo 13. Olha que texto. Versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Responder antes de ouvir é estultícia. Estultícia é tolice, é vergonha. É tolice e vergonha. O que é um tolo, né? Aquele que fala sem ouvir. Então, quem não tem paciência para ouvir, às vezes a mulher vai falar com o esposo, ou o esposo com ela, e fala assim, olha, sabe aquela situação assim, já sei, ó, é assim, 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 não, mas não é isso que eu queria falar, eu já sei, nem quero ouvir mais, porque o resultado é esse, e aí o cônjuge sai frustrado, porque o seu marido ou a sua esposa não teve a paciência de ouvir aquilo que queria ser dito. Então a Bíblia diz que isso é tolice, isso é falta de sabedoria, isso é vergonha. Por que será que isso é vergonha? Porque não vai dar certo. Porque por falta de você ouvir, você não tem um relacionamento saudável. E essa situação repercute em toda a família, nos filhos, na esposa, e gera um descontentamento. Então veja, queridos, por que eu estou pontuando essas coisinhas? Porque quando a gente fica 24 horas dentro de casa, com aquelas pessoas das quais você não resolveu coisas pequenas, o inimigo vai usar exatamente essas minúcias para destruir o casamento. E às vezes o marido fala assim, não tenho mais paixão por essa mulher. Não tenho mais vontade de aqueles momentos vibrantes que nós tínhamos, acabou, porque já foi desgastado. Quer continuar, pastor Ivan? Acho que esses detalhes é que nós temos que observar. Mas a gente tem esses pontos e a gente tem que ter esse coração, como direi, um coração maleável, né? Eu acho que às vezes certas dicas que nós damos, né? A palavra de Deus nos dá direções, às vezes a gente acha até muito simples, né? Mas que no dia a dia essas pequenas decepções que nós achamos até muito simples vão se somando, né? Sempre quando eu falo para casais,
Quando a gente fala, né, que um tem que perdoar o outro pecou, aí alguns casais ficam pensando, mas eu não tenho grandes pecados, né? Eu não tenho, né, grandes coisas que o meu cônjuge fez e que eu vou considerar como um grave pecado. Mas são pequenas, aí muda a palavra pecado, tira a palavra pecado, coloca pequenas decepções. Aí fica mais fácil você entender. Às vezes são pequenas decepções, né? Como essa que a pastora falou, né? Eu pedi para pegar uma caixa lá em cima do armário e ele não veio na hora. Isso realmente não é um grande pecado, mas são pequenas decepções. Só que isso, somando com outras pequenas decepções, vão gerando coisas, né, vão desgastando, né, vão perdendo aquele brilho. Então, amados, essas coisas são detalhes a serem observados, né, a não deixar que situações realmente pequenas vão minando, né, o relacionamento. Então há uma necessidade de renovação. A pastora falou sobre como se a pessoa está sempre falando as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Nessa frase, né, que esse cientista falou, Einstein, disse é insano, quer dizer, não tem lógica você querer ter resultados diferentes se você faz as mesmas coisas. É por aí. Para você ter resultados diferentes, você tem que começar a ter atitudes diferentes. Sabe? Então, você precisa vamos usar essa expressão, né? Se reinventar. Você precisa se reinventar. Se você está com a mesma roupa, então você tem que se reinventar, né? Botar uma roupa diferente, né? Estou brincando aqui, mas tem que se reinventar. Porque se você fizer as mesmas coisas, e você já viu que essas coisas que você está fazendo não está surtindo o efeito, você precisa ser inteligente e fazer de forma diferente. Quando a gente ministra aquelas lições das 5 linguagens do amor, né, a gente vai perceber que cada pessoa tem uma forma de dar amor e também tem a sua forma particular de se sentir amado. Tem pessoas que têm uma forma especial de demonstrar amor e ela mesma também tem uma forma particular de se sentir amado. Então existe um livro que fala sobre isso, as 5 linguagens do amor, né? Uhum. Então, sabe, tem gente que a esposa está ali e a forma de ela se sentir amada é o marido sentar do lado dela e ouvi-la e dar tempo de qualidade para ela falar um pouco da vida dela, das suas expectativas, né, dos seus desejos. E às vezes o marido não tem essa forma de dar amor. Às vezes a forma do marido de dar amor é ele trocar uma torneira, é ele trocar uma lâmpada, é ele ir lá fazer compras. É a forma dele de dizer eu te amo. Só que para ela isso não faz a mínima diferença. Só que o marido insiste em agir assim. É bom trocar uma lâmpada, é bom fazer compras, é bom. Só que você só supre aquela necessidade ali de passagem. Mas a necessidade principal, que é tocar no coração da sua esposa, para a sua esposa se sentir revigorada, não é trocando uma lâmpada, não é fazendo compras, não é trocando uma torneira, é sentar com ela, conversar com ela. Então, para isso, você precisa se reinventar. Você tem que sair da sua rotina de fazer as mesmas coisas, como o Einstein falou. Vou fazer as mesmas coisas, vou querer que a minha esposa mude fazendo as mesmas coisas. E essas coisas que eu estou fazendo não estão surtindo efeito nenhum no coração da minha esposa. Então, eu tenho que ser inteligente para ver a forma de eu tocar no coração da minha esposa. Sabe, tem homens que falam certo
mas de forma grosseira. A pastora até fala assim, né? Os homens grosseiros, né? Brucutu, sabe? Homem com homem fala assim, né? Vai lá, dá um tapa, dá um soco e tal, xinga. O homem é assim mesmo, vai lá e bate, pai. O homem é assim meio grosseirão, ah, tá bom, vai lá, vai de qualquer maneira e tal. Só que com mulher é diferente, meu irmão. Com mulher é diferente. Com mulher você tem que ser um pouco mais delicado, você tem que ser um pouquinho mais atencioso, tem que ser um pouquinho mais cuidadoso, sabe? Um pouquinho mais manso. Gentil. Mais gentil, entendeu? A gentileza é isso, né? É você enaltecer a presença do outro. Então, a gente precisa se reinventar. A gente precisa se reinventar. E esse lado de estarmos na mesma casa, com mais tempo, né? Trabalhando junto ali, né? Eu e Elizabeth, a gente trabalha juntos já há muitos anos, né? Então, a gente se acertou, né? Mas tem gente que sempre trabalhou fora, né? A esposa trabalhou numa empresa, o marido em outra empresa, e agora está todo mundo dentro da casa. E parece que as diferenças afloraram, entende? Então aproveite que certas coisas afloraram e se acerte, se reinvente, seja inteligente, comece a discernir o coração do outro. Então eu falei daquelas 5 linguagens de amor, então tem essa linguagem de pessoas que gostam de ser abraçadas, de serem beijadas. Tem gente que não gosta, é impressionante. Tem gente que não gosta de ser beijado. Tem gente que não gosta de ser abraçado. Até entre marido e mulher, é até difícil, né? É uma coisa impressionante, mas tem gente que é assim. Não gosta de muito essa coisa. Tem gente que já gosta. Tem gente que gosta de ser ouvido, ter tempo de qualidade, de conversa. Né? Tem gente que já não gosta. Ah, tá bom, já faz assim, tá resolvido. Mas tem gente que gosta de tempo de qualidade, sentar, bater um bom papo, sabe? Tem gente que sente isso, uma necessidade forte sobre isso. Verdade. Tem gente que gosta de elogios, tem gente que gosta de palavras de afirmação, sabe? De ser elogiado. Tem gente que não gosta, não precisa me elogiar não, tá bom. Mas tem gente que gosta, que precisa ser elogiado. Tem gente que gosta de ser assim, que tem alguém do seu lado como companheiro, que apoia, que faz junto, que pega junto, que está ali ajudando, sabe? Ali cooperando. Tem outros que não, deixa que eu faço sozinho, né? Eu me viro sozinho. E tem gente que gosta disso, desse companheirismo, sabe? Alguém ajudando. Então é uma forma. Tem outras pessoas que gostam de demonstrar dando presentes. Tem gente que gosta de receber presentes, sabe? Foi lembrado, olha aqui, trouxe um presente para você. Tem gente que não gosta, é isso, não sei, essa roupa tá bom. Sabe? Então nós temos que saber que algumas pessoas são diferentes de nós. Então nós temos que identificar qual dessas 5 áreas, né? Depois você volta esse vídeo, você vai olhar cada área que eu acabei de falar, e se reinvente, meu amado. Se reinvente, minha amada. Pense bem para você quebrar a rotina, para você realmente fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Então, se vocês estão trabalhando agora dentro de casa, trabalhando juntos, e vocês estão vendo essas diferenças aflorarem, é a hora de vocês refletirem, para que vocês saiam desse período assim de confinamento, de pandemia, de problemas, melhores e não brigados. Vocês têm que aproveitar esse momento e realmente trabalhar essas diferenças com sabedoria, com amor cristão. Vou usar essa palavra, amor cristão. Porque qual é o amor cristão? Eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Sabe? Esse é o 2º maior mandamento da Bíblia. Às vezes eu não entendo como é que casais que conhecem a palavra de Deus não praticam isso. Eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Sabe? Esse é o 2º maior mandamento da Bíblia. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, como cristão, por isso que é duro isso, né? A Bíblia diz assim, sobre dureza de coração. Mas como eu posso dizer que eu sou duro de coração se eu sou cristão? Se Jesus mudou meu coração ou não mudou? Então, acho que talvez você não nasceu de novo. Então, precisa
Vê, o seu coração tem que ser um coração maleável, um coração que serve, um coração que ama, um coração que é da segunda milha, um coração que, né, ajuda. Agora, isso tudo é porque o seu coração está sempre disposto em dar. Claro que, vamos dizer assim, que a tua disposição é uma coisa e a mudança da outra pessoa é uma outra situação, né? Agora, entre dois cristãos, isso tem que ser muito fácil de ser maleável. Agora, existe uma terceira área que nós chamaríamos de problemas emocionais, de feridas emocionais, de cura interior, cura das emoções. Às vezes a pessoa tem uma ferida na alma muito forte, muito grave, ou por uma traição, ou por coisas que aconteceram no passado, antes mesmo do casamento, coisas que vieram lá dos antepassados, dos pais. Aí uma outra coisa também é ser identificada. Então, se a pessoa tem uma ferida, tem uma área que não foi tratada, aí realmente precisa ser ministrado cura interior. E uma das bases da cura interior é identificar a situação que entrou aquilo, que feriu ela, né? Às vezes o marido age de tal forma, mas a esposa fica tão nervosa com aquela atitude, mas não é um problema em si o marido. Mas ela fica muito nervosa porque lá no passado alguém maltratou ela. Então, quando ela consegue identificar isso, aí ela, primeiro, libera perdão e recebe do Senhor, né, a cura daquela ferida. Sabe? Aí isso é a ministração de cura interior. Então, cura interior precisa identificar a situação, liberar perdão àquela pessoa que fez. Às vezes a pessoa até já não existe mais, já morreu, ou já nem mora mais na cidade. Mas você identificou, você liberou perdão. Para que aí sim, né, aquela ferida seja fechada e que você esteja agora livre para amar o seu cônjuge, para amar seus filhos, sabe? São coisas muito sérias. Uma quarta área que vem aqui à minha mente, que eu também tenho visto muito por aí, são situações assim, como é que eu vou dizer? Eu vou ser bem claro, bem objetivo. Tem pessoas que têm filhos de outros relacionamentos. Eu tenho visto isso bastante também. Pessoas que estão casadas, só que uns vêm filhos do primeiro casamento, do primeiro relacionamento, né, e tal. E eu tenho visto, às vezes, as pessoas assim, não sabendo lidar, por exemplo, eu vou ter que ver lá o meu filho, mas meu filho está ainda com a minha ex-mulher, mora ali com a minha ex-mulher e tal. A gente tem que entender o seguinte, queridos, o casal, né, o casal casado aqui, que passa por uma situação como essa, precisa estar em comum acordo, no sentido de saber que precisa lá ver o outro filho, precisa estar ali, e no comum acordo de como haver todo esse processo. Se a pessoa a criança, né, o menino, o jovem, vai passar uns dias na casa, como vai lá buscar. Às vezes há um certo ciúme, porque a outra pessoa, né, a antiga esposa, o antigo marido, fica talvez provocando, criando conflitos, sabe? Então o casal precisa sentar com muito respeito de um para com o outro, para conversar sobre essa situação. Porque o casal quer ir bem, os filhos estão bem, mas às vezes tem que ter contato com uma outra pessoa por causa do filho, e uma outra pessoa às vezes é provocativa. Então às vezes são agentes que estão por fora, que são às vezes momentos meio tensos. Então o casal precisa conversar, vai junto, né? Vai ele e a esposa para buscar a criança, para estar ali, para também não ter espaço, né, para o outro ficar provocando, sabe? Então precisa haver acordo entre o casal nesse momento, sabe? Então isso também eu tenho visto. Então tudo passa pelo respeito, pelo diálogo, pelo acordo, né? A Bíblia diz: como andaram dois juntos, se não houver entre eles acordo. A palavra acordo é a palavra-chave, a palavra principal
para que o casal possa conquistar as coisas. Conquistar a alegria na casa, conquistar ali a educação dos filhos, sabe? Então esse acordo precisa ter. Então os corações precisam estar sarados para sentarem juntos e poder dialogar. Agora, se há feridas, se há coisas mal resolvidas, se há coisas acumuladas, isso vai minando, né? Como disse a pastora Elizabeth, vai destruindo, né? Vai ali estragando, vai desgastando. E quando tem que sentar para entrar em acordo, já não tem mais ânimo para conversar. Então isso precisa ser zerado, isso precisa ser perdoado, essas coisas precisam ser resolvidas, sabe? Dentro de um ambiente santo, um ambiente cristão, um ambiente com a presença de Deus. Precisam orar juntos, buscar a face de Deus juntos, buscar o quebrantamento, sabe? E eu falo muito diretamente aos homens, para que os homens sejam também coração maleável nisso. Eu vejo muitos homens, às vezes, são muito resistentes a certas coisas. Sabe, às vezes com aquela questão de na minha liderança, sabe, a gente precisa ter esse coração humilde, sabe, isso não vai menosprezar a sua posição de líder do lar, sabe, busque quebrantamento, sabe, é na igreja que a gente aprende isso, mas se você não aprendeu isso, né, talvez pela sua criação, pelas coisas que você passou, sofreu, mas estamos numa igreja para aprender essas coisas, ser humilde, sabe, ser um coração maleável, ser um coração que se inclina. Jesus enalteceu, né, as situações de aquele que recebe uma criança, né, aquele que recebe um menor, aquele que recebe um mais frágil, sabe, Jesus enaltece isso, sabe, a gente saber acolher e a gente saber descer ao nível, sabe, seja o seu filho, às vezes é o seu filho que está ali e você precisa descer ao nível dele, você precisa acolher, você precisa ter um coração maleável, um coração que ouve. Às vezes um filho falando, o pai precisa ser sábio e colocar os seus ouvidos para ter atenção ao que o seu filho está falando, sabe? Então são detalhes, nós estamos aqui nesse vídeo pegando um apanhado geral, né, de situações que nós pastoreamos, nós cuidamos, para que a gente tenha essa direção e que você possa usar até esse vídeo para mandar para familiares, para conhecidos, né, pessoas que estão tendo dificuldades, né? São conselhos aqui para qualquer família. Possamos assim ajudar as famílias a superar, porque o Senhor quer fortalecer as famílias. Eu quero deixar mais um ponto. Eu queria que você avaliasse se você e seu marido, ou você, marido, vai avaliar com a sua esposa, se vocês realmente são íntimos, se vocês têm intimidade. Essa palavra intimidade, ela por muitas vezes é mal interpretada. Sexo não é intimidade. Sexo é uma das expressões da intimidade. Agora, intimidade é ir além. Intimidade é o processo mútuo que nos leva a ser conhecidos. Ou seja, eu vou me abrindo ao meu marido, o marido vai se abrindo à esposa, vai descortinando as suas coisas mais secretas e ocultas. Por isso que é um processo de revelar quem nós somos. Isso é intimidade. É um processo de se fazer conhecido. Intimidade é você permitir que o outro conheça a sua história. Que tremendo isso! Será que a sua esposa sabe quem você é? Sabe as coisas mais ocultas do seu coração? Sabe os teus medos, os teus sonhos, as tuas vontades, a maneira que você pensa? Será que vocês conseguem se relacionar apenas no olhar? Olha, você olhou a sua esposa, sabe que hoje ela não está bem, porque eu conheço ela tão bem. Você, ou a esposa, olha o marido, eu sei que ele não está bem hoje, porque eu o conheço na intimidade. Então, queridos, intimidade é se fazer conhecido.
Então, para o homem, sim, o sexo é algo que traz vida a essa intimidade. Principalmente ao homem que tem uma necessidade, né? A gente não vai falar sobre educação sexual, mas uma dica para vocês, mulheres. Existe uma necessidade grande para o homem de relacionamento na intimidade sexual. Mas é importante que os homens saibam que ter prazer, ainda que seja mútuo o prazer para os dois, você tem que ir além disso. Você não pode achar que porque vocês têm um relacionamento íntimo de prazer, aquilo é tudo e aquilo é um fim em si mesmo. Pelo contrário, quando nós conhecemos a história do nosso cônjuge, nós realmente vamos além. E tudo que vocês fizerem como expressões de amor vai ter vida. Quer ver um exemplo? Romanos capítulo 13, versículo 8 diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com o qual deveis amar uns aos outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Veja, então existe uma dívida. Quando você entrou para o casamento, entenda uma coisa, você já entrou devendo, você já entrou com uma dívida. Por quê? Você não pode dever dinheiro, eu falei que ia fazer isso e não fiz. Você não pode, ter nenhuma dívida. Você tem que ser pontual. Falei e vou cumprir. Agora, sabe uma coisa que sempre vai ser dívida, por mais que você faça? É o amor. Porque Deus é amor. E quem ama tem cumprido a lei. Então, se você pensar assim, não, mas hoje eu tive uma expressão de amor e eu fiz isso, chega, cansei, não vou fazer mais. Lembre-se que nós semeamos em amor também. Semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repouses a tua mão, porque tu não sabes qual semente prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Semeadura é em todo tempo. É uma conquista que traz resultados. Porque lá em Gálatas 6 diz que quem semeia no Espírito, do Espírito colherá. Mas quem semeia para a sua carne, colherá corrupção. Então, queridos, avalie se as suas atitudes, elas expressam o amor de Deus, porque é uma dívida. E as tuas atitudes, as tuas palavras e as tuas maneiras de ser e de fazer, né, as suas expressões, elas têm que dar o resultado de amor, de coisas boas que realmente vai levantar o seu marido e a sua esposa. Será que hoje você pode dizer que a minha esposa, ela sabe tudo de mim e ela conhece a minha história e ela sabe para onde eu estou indo, quais são os meus projetos? Eu terei um projeto com ela, um único projeto. Há pouco tempo eu ouvi uma mulher muito triste dizer assim para mim: pastora, o dia que eu quis me abrir com meu marido, ele falou assim: não quero ouvir nada dessas coisas, porque eu já tenho muita coisa para resolver, muitos problemas. Não, cada um com seus problemas. Eu tenho os meus problemas, eu não me abro com ninguém, eu também não quero ouvir os seus. E aquela mulher veio chorando, frustrada, e falou para mim: pastora, que triste. Ele não quer me conhecer. Ele não quer que eu seja conhecida por ele. Então, queridos, reflita sobre isso. Será que você realmente é íntimo? Será que você é íntima? Amém, queridos? Deus abençoe e que você possa ser vitorioso nos seus relacionamentos. Muito bem. Então é isso, queridos. O pastor está falando uma coisa muito séria, né? Sentar para conversar, falar um pouco da sua história, sabe? Não querer conhecer o outro é uma coisa muito desagradável isso, né? Lembro no período de namoro, a gente namora para isso também, para conhecer o outro, né? Então a gente fala da nossa história, né? Das nossas expectativas, dos nossos, né, objetivos futuros. Isso tem que ser contínuo, né, no relacionamento. Casou e continua, né, falando da sua história, colocando, aprendendo a ouvir o outro. Às vezes eu compartilho coisas que eu passei, né, coisas que entraram na minha vida, né. Eu falo para minha esposa: poxa, eu lá no passado eu via isso, aí aconteceu aquilo, e aí eu parti
para uma atitude diferente, sabe? Assim a gente vai, né, conhecendo. Às vezes até o meu filho, né, às vezes fala assim, pai, agora eu estou conhecendo, você está falando isso, passou e tal. É importante a gente falar da nossa história, falar de uns momentos, até para o outro conhecer e poder ajudar, talvez, em algum detalhe ou outro. Então, nós temos que ter isso, vamos dizer assim, normal, e isso é fruto de diálogo, né? Às vezes num café, no almoço, junto, numa janta, um momento ali você pode estar à mesa, conversar, bater papo, né? Estar ali um momento mais relaxado, mais tranquilo, sabe? Então, nós temos que falar, para que o outro também possa auxiliar, né? E quando você ouve a história do outro, você tem que ouvir com respeito, né? Não ficar rindo do outro, não ficar debochando do outro, fazendo graça daquilo que ele está confidenciando a você, né? Falando a você das suas experiências mais íntimas no passado, sabe? Então a gente tem que ter muito respeito com isso, né? Então é por aí. Eu queria dar um exemplo que eu me lembrei agora, que me entristeceu muito. Eu não era pastora ainda, mas isso marcou, porque eu senti uma tristeza pelo casal. Eu era menina, assim, devia ter uns 15 anos de idade. E eu me lembro que eu já fazia seminário teológico nessa época. E tinha um seminarista que foi para o culto, e eu estava nesse culto também. A esposa dele entrou naquele momento, né? E ela estava com a Bíblia, né? Ao contrário. Ela não sabia ler. Ela estava com a Bíblia assim. E aí, esse marido, ao invés de ocultar aquilo que ela mais tinha vergonha, ela não sabia ler, e ele falou assim, Beth, olha aqui, ela não sabe ler, tá vendo, tá de cabeça para baixo. E começou a rir. Gente, eu tinha 15 anos, eu me coloquei no lugar daquela mulher, eu fiquei tão envergonhada por ela, fiquei tão triste, que eu me lembro até hoje. Porque aquela mulher saiu de cabeça baixa, envergonhada, né? Entregou a Bíblia dele para ele e foi embora. Né? Então eu estou contando isso porque eu não vejo mais esse tipo de coisa hoje, né? Mas espero que ninguém faça isso. Mas eu vejo coisas semelhantes em outros assuntos. E que o marido envergonha a esposa a público, ou a esposa envergonha o marido, conta coisas da intimidade dele. Então tem um outro ponto aí. Às vezes o esposo ou a esposa coloca toda a sua expectativa. Agora a pastora Beth está falando, eu vou abrir o meu coração, eu vou contar os meus segredos. E o outro é um boca aberta, desculpe a expressão, sabe? Usa o problema do cônjuge para rir, para fazer graça, para achar que ele vai ser o engraçadinho da turma, ou ela vai ser a engraçadinha da turma, todo mundo vai rir com ela, sabe? Usando o seu marido ou a sua esposa, que faz parte de você, né? Então, a Bíblia fala uma coisa muito séria, lá em Efésios capítulo 5. Ninguém odiou a sua própria carne, antes dela cuida e alimenta. Então vamos cuidar bem, amém? Porque Deus vai cobrar de nós. Amém. Então, se deixar aqui, a gente vai até meia-noite, né? A gente vai falando aqui as coisas, né? Mas é isso aí que a gente queria, um bate-papo, né? E tem tanta coisa que passa aqui na cabeça, a gente poderia falar, vamos ver se a gente deixa para outra semana. Lembrando. Vai lembrando essas coisas, né? E qualquer coisa vocês mandam pelo WhatsApp ou pela aí, perguntas, a gente vai passando. E cuide desse vídeo, né? Passe isso para pessoas, vai estar gravado no Facebook, né? Quiser baixar ele, porque são dicas aí para a gente ajudar pessoas, né? Independente da posição que ela esteja. Eu creio que são experiências aqui boas para as pessoas. Amém? Amém. Então, queremos encerrar agora, né? Esteja orando, né? Pela igreja, pelas pessoas que estão enfermas, lembrando aí os irmãos que estão precisando das nossas orações, amém? E amanhã nós temos também o culto às 8 horas da noite, né? Culto de sexta-feira. A pastora Cida, acho que ainda está em tratamento, né? Eu devo estar ministrando a pastora Elizabeth. No sábado tem o culto dos jovens, né? Às 7 horas da noite, domingo, 9h30. Domingo à noite, às 6 horas. Segunda-feira, né? Nosso estudo, né? Também ali. Estamos estudando o livro de Hebreus, né?
e às 8 horas da noite. Amém? Amém. Queremos agradecer também a todos que tenham trazido seus dízimos e ofertas, né? Louvamos a Deus pelo carinho e fidelidade. E estamos orando, né, para que realmente haja graça do Senhor sobre toda a igreja e também para aqueles que estão, né, necessitando. A gente está em formação, né, procurando ajudar um ao outro. Isso é o corpo da igreja, né, a igreja trabalhando para atender as necessidades daquilo que realmente é colocado. Então isso é uma grande conquista, né, dessa unidade da igreja, né, de trabalhar junto em corpo, né, quando eu lanço um pedido de oração, agora eu estou lançando para todos os membros, para a gente estar ciente, já que a gente não está se vendo quase assim de pessoalmente, né, só pelos vídeos, mas a gente está informando a igreja toda, para que a igreja toda esteja orando pelas necessidades específicas, né, da igreja. Amém? E assim a gente vai caminhando, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Né? Amém. Que a graça do Senhor seja sobre toda a igreja. Amém? Amém. Deus abençoe. Qualquer coisa, mande para nós aí os recados, tá bom? A paz. Paz.